Olá, meus queridos irmãos, estamos na presença do nosso Deus para aprendermos sobre o poder do Eu Sou, a ação, a operação do Espírito Santo em nossas vidas. E por isso a gente já segue com uma pergunta aqui. Você está lembrado de quando a última vez que você se sentiu incapacitado ou incapacitada de realizar uma tarefa, ou de resolver um problema, de tomar decisões aí quanto a algumas necessidades na sua vida, alguma direção na sua vida, na resolução de algum problema de relacionamento. Na verdade, irmãos, a gente vive todos os dias nos sentindo incapazes de estar dando conta daquilo que é necessário de forma sábia, daquilo que de fato vamos realizar. Por exemplo, agora nessa mensagem eu me sinto incapaz de transferir tão grandiosa verdades do poder do Eu Sou e como Ele age, como Ele vai guiar a sua vida. E então eu orei, entreguei nas mãos de Deus, e eu sei que Deus já está operando. Deus já trouxe você, Deus já está mexendo com o seu coração, e Ele faz o que Ele pode fazer. E então nós estamos aí nas mãos de Deus, e assim em cada atitude das nossas vidas, nós aprendermos a depender do Espírito Santo. E é exatamente esse é o ponto aqui que nós vamos ver hoje, nessa direção, onde nós vamos aprender a depender, a compreender, a saber mais quem é o Espírito Santo de Deus e como deixarmos Ele nos encher, como aprendemos a deixar o Espírito Santo guiar as nossas vidas e nós então sermos capacitados pelo Espírito Santo do nosso Deus. O texto que vamos ver é Isaías. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 11, verso 1 e 2. Isaías 11, 1 e 2 diz assim: do trono de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Também o texto de Apocalipse, capítulo 4, o verso de número 5. Apocalipse 4, 5. Diz assim: do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante deles estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então nós vamos refletir nessa manhã sobre o tema fortalecidos pelos 7 Espíritos do Eu Sou. Fortalecido pelos 7 Espíritos do Eu Sou. Menorá. Vamos orar. Deus querido, nós estamos, Senhor, diante de Ti, o Eu Sou, guiados pelo poder dos 7 Espíritos de Deus, do Senhor. Por isso, Pai, que o Teu próprio Espírito nos ensine, Pai, quem são os 7 Espíritos do Senhor. E como, Pai, aprendermos, ó Deus, sobre a abrangência da operação poderosa do que o Senhor realiza e quer realizar, ó Pai, em nós e através de nós o Teu poder, Senhor. O Senhor sabe que cada um aqui está passando, está ouvindo essa mensagem agora, está enfrentando na vida e precisa capacidade, precisa sabedoria, precisa a Tua direção, Deus, precisa de ânimo, precisa, Deus, nós temos tantas necessidades e sabemos, ó Pai, e aprenderemos hoje como tê-las supridas, como sermos cheios do Teu Espírito Santo, ó Deus, para vivermos então, Pai, na plenitude que o Senhor deseja,
que vivamos, Senhor, e fortes para estar com o coração pronto para resolver o que vier, que for ou o que vier, estarmos fortalecidos na força do Teu poder. Muito obrigado, Deus, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. É interessante, irmãos, que na maioria das igrejas nós vemos bastante ensino sobre Deus, bastante ensino sobre Jesus, mas muito pouco ensino sobre o Espírito Santo. Parece que o Espírito Santo é uma terceira categoria de Deus, assim, não tão importante, mas o Espírito Santo é Deus, assim como Jesus é Deus, como nós temos nosso Deus Pai também. O Espírito Santo, ele é importantíssimo e nós estamos no tempo do Espírito Santo. Jesus subiu, vai voltar um dia, nós estamos esperando a volta do nosso Mestre. O nosso Pai Criador se manifesta agora através da pessoa do Espírito Santo. Então é muito importante que você conheça bem o que a Bíblia ensina sobre o abundante ensino sobre o Espírito Santo do Senhor, que é o nosso querido Deus, o Espírito Santo de Deus. Assim como nós temos diversos exemplos do Antigo Testamento que nos ajudam a compreender melhor e a ilustrar melhor as verdades do Novo Testamento. Também, para entender sobre o Espírito Santo, nós vamos ver algumas revelações de Deus do Antigo Testamento que vão ilustrar, que vão nos ajudar a entender melhor o ministério, a operação do Espírito Santo em mim e você nos nossos dias de hoje também. Então nós vamos estudar um pouquinho sobre a menorá. A menorá, nós temos aqui, você pode ver uma menorá. Essa menorá é um candelabro que Deus mandou ser construído, ser confeccionado por Moisés, para que esse candelabro de ouro puro batido, e era uma peça que ia dentro do lugar santo, lá no tabernáculo, quando Deus mandou. Então Moisés construiu um tabernáculo à semelhança do que havia no céu, na habitação de Deus no céu. Então Deus descreveu cada detalhe para ser construído esse tabernáculo então na terra. Então uma das peças desse tabernáculo que ia dentro do lugar santo, você lembra que tinha ali o pátio, tinha o lugar sacrifício, tinha ali a bacia para lavar, e depois entrava no lugar santo. Você tinha ali o altar de incenso, logo no centro do lugar santo. De um lado você tinha os pães ali da propiciação, os pães, e do lado direito então havia ali o candelabro. O candelabro ali era escuro e o candelabro era a única luz que havia ali dentro do lugar santo. Então Deus mandou construir esse candelabro e deu diversos detalhes que nós vamos poder expor agora, que vai muito longe, mas nós vamos pegar aqui o que é principal aqui para nós entendermos essa operação do Espírito Santo. Então o candelabro, ele era uma sombra do que é o ministério do Espírito Santo, e ele simbolizava ali a operação do Espírito Santo, iluminando a todo homem, nos iluminando. E como nós vemos em Hebreus capítulo 8, verso 5, verso 6, fala desses utensílios do tabernáculo como sendo uma sombra do que viria a ser realidade em Cristo Jesus. Olha o que diz aqui, Hebreus 8, versos 5 e 6. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores.
Então também a menorá é essa sombra também daquilo que viria perfeito em Jesus. Está em Colossenses também, Colossenses capítulo 2, o verso 16 e 17. Colossenses 2, 16 e 17 diz assim: portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, são sombras do que haveria de vir, mas a realidade encontra-se em Cristo. Então, a menorá, ela é totalmente cristocêntrica. Tudo no tabernáculo apontava para Cristo. Inclusive, a menorá também mostrava ali o ministério do Espírito Santo, mas ela estava mostrando a operação do Espírito Santo em Jesus Cristo e em nós que somos discípulos de Jesus também. Então a menorá, ela mostra aqui nas suas 7 hastes, ela mostra os 7 Espíritos de Deus, como nós vemos ali em Apocalipse. Vamos lá abrir Apocalipse capítulo 3, verso 1. Nós vemos então a menorá simbolizando, ali apontando para os 7 Espíritos de Deus, e já vamos entender o que são esses 7 Espíritos de Deus. Apocalipse capítulo 3, verso 1 diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Está falando aqui de Jesus, que ele tinha, então, que ele tem os 7 Espíritos de Deus. Conheço suas obras, vocês têm fama de estar vivo, mas está morto. Também Apocalipse 4, 5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 5, 6 também. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E é interessante que é a mesma visão, a visão semelhante à visão de Zacarias. Ali no Antigo Testamento, Zacarias capítulo 4, o verso 2 diz assim: e me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro de ouro, Zacarias ali, vejo um candelabro de ouro maciço, com um recipiente para azeite na parte superior e 7 lâmpadas e 7 canos para essas lâmpadas. Depois o verso 10, então ele me disse: estas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam toda a terra. São 7 olhos do Senhor, os 7 Espíritos que sondam toda a terra. Então nós vamos vendo aí esses 7 Espíritos de Deus revelados em Zacarias, revelados ali em Apocalipse. Então quer dizer que Deus então tem 7 Espíritos. É isso? Estamos vendo, está dizendo esses 7 Espíritos, né? Então quer dizer, então, como que a gente faz com a Trindade, né? Se Deus tem 7 Espíritos, então são agora 9, né? A Trindade são o Pai, o Filho e os 7 Espíritos. Como que seria isso então? O número 7 na Bíblia, ele é um número que simboliza a perfeição. A perfeição no sentido do que é perfeito, sem erro, santo, e também do que é completo, do que é pleno. Então o que é perfeito é santo e pleno, completo. Então mostra a abrangência, como a plenitude do Espírito Santo
em santidade e preenchendo todas as coisas. Então, esse é o sentido. Quando fala sobre os 7 Espíritos, não significa 7 Espíritos no sentido que Deus tenha 7 Espíritos. É um só Espírito, mas é um Espírito que é absoluto, ele é soberano, ele preenche todas as coisas, ele traz todo o poder, toda a autoridade, a soberania do Espírito Todo-Poderoso do nosso Deus, que habita em Jesus, que Jesus manifesta. E esse mesmo Espírito, Jesus então deu para mim e deu para você, que é o Espírito Santo de Deus. Irmãos, a menorá também ela simboliza a igreja de Deus. Olha as 7 igrejas ali do Apocalipse. Olha Apocalipse capítulo 1, verso 20. Diz assim: este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então a menorá, ela simboliza o poder de Deus na igreja, na vida da igreja. Então, você é igreja, eu sou igreja. Então, mostra o poder de Deus em mim e você também. Em Isaías capítulo 11, o verso 2, nós vamos lendo ali, que é o nosso texto que nós lemos no início, as 7 manifestações do poder do Espírito Santo, que são simbolizados por essas 7 hastes aqui da menorá. Então, abra ali em Isaías, nós vamos ver cada uma delas aqui rapidamente e vamos identificar essa operação poderosa do Espírito Santo em você e em mim, que nos capacita para enfrentarmos qualquer coisa em nossas vidas. Isaías capítulo 11, o verso 2. Então diz assim, olha: repousará sobre ele, é Jesus, e Jesus em nós, o Espírito em nós também, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, que é vai contando aí, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza ou poder, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor. Então vamos no primeiro Espírito, que é o Espírito do Senhor. Esse Senhor é o Eu Sou, esse Senhor é o Yahvé. Então é o Espírito do Eu Sou o que sou, que libertou o povo do Egito e que tem operado e quer operar poderosamente na sua vida e na minha. A operar de forma soberana, toda poderosa, para nos ajudar e nos guiar na direção, no processo de soluções que Deus tem para relacionamentos, problemas que nós estamos enfrentando. O grande Eu Sou, então, é em mim e é em você. Então Ele quer que você creia nisso e saiba que esse poder opera maravilhas e fará na sua vida, e você aprender e confiar mais nisso e aprender a depender mais do poder do Espírito e deixar Ele agir. Este Espírito Eu Sou é o que garantiu a sua salvação quando você creu em Cristo, como diz ali em Efésios 1, verso 13 e 14, eu vou ler aqui que vale a pena a gente estar lembrando disso. Olha, Efésios capítulo 1, verso 13, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. A garantia que você está salvo, meu irmão, minha irmã, é o Espírito Santo do Eu Sou que entrou em você e Ele garantiu. Não há sombra de dúvida quanto à nossa salvação, porque somos habitados pelo Espírito Santo,
crendo no que Jesus fez na cruz do Calvário e nos salvou. Isso basta, isso é absoluto, e nós agradecemos muito a Deus por nos ter salvo. Ele nos salvou para a salvação, e que Ele opera com o seu poder no íntimo, que vai muito além das nossas expectativas. É o poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Olha aqui em Efésios também, aqui no verso de número 19, Efésios 1, 19, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, Efésios 1, 19, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, incomparável grandeza do seu poder, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais. Então, aí a gente pergunta, mas cadê esse poder, então, nessa situação que eu estou passando? Que eu me sinto tão fraco, às vezes tão perdido, e às vezes tão desanimado, desanimada. Esse poder é o Espírito que está em você. Você precisa tomar posse disso que nós estamos vendo aqui agora e conversar com Deus no Espírito, e o Espírito vai se manifestar. Nós vamos aprender um pouquinho mais daqui a pouco, mais sobre a dependência do Espírito deixar nos encher, e Ele fará. Ele opera então com poder, Ele manifesta a sua glória para fazer a gente cada vez mais parecido com Jesus. Esse é o coração de Deus, fazer você mais parecido com Cristo, a mim mais parecido com Cristo também. E a cada dia que nós vamos deixando o Espírito Santo nos encher, Ele vai nos dando progresso a nós parecermos cada vez mais com Jesus. Olha, isso está em 2 Coríntios 3,18, olha que maravilha. 2 Coríntios 3,18. E todos nós que com a face descoberta, ou seja, você está sendo sincero com Deus, contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados, olha ali, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então nós estamos sendo transformados com glória cada vez maior, à semelhança de Jesus, pelo poder do Espírito Santo em nós. Então, nós vimos que o Espírito, então, traz como uma dessas ações 7, né? Primeiro, então, ele é o Espírito do Senhor, o Espírito do Eu Sou. O segundo é o Espírito de sabedoria. Então, a gente precisa muito de sabedoria para as nossas vidas. Estava aconselhando um irmão e ele disse, olha, pastor, o que eu mais quero, o que eu mais preciso na minha vida, e eu tenho pedido a Deus, é de sabedoria. É o que eu mais quero e preciso na minha vida, sabedoria. E é isso que a gente vê que Tiago, ali na palavra do nosso Deus, deixa bem claro em Tiago, capítulo 1, verso 5, que Deus quer nos dar sabedoria. Basta nós ali pedirmos ao Senhor, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então Deus dá sabedoria para a gente. Agora, como saber se você está recebendo sabedoria de Deus, ou você está agindo de acordo com a tua sabedoria, ou a sabedoria diabólica? Como mesmo em Tiago diz, nos alerta e nos mostra para nós identificarmos que tipo de sabedoria nós estamos então vivenciando nas nossas vidas. Olha, veja que tipo de sabedoria para você identificar e tratar na sua vida também. Olha, Tiago capítulo 3, o verso 13 ao verso 18, olha o que diz. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento. Sabedoria, então, vem bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, bom procedimento, humildade, que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, então uma inveja amarga já não é sabedoria.
Ambição egoísta também não é sabedoria. Não se gloriem nisso, nem neguem a verdade, se auto-enganando, que também não é sábio. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, não vem do Espírito, mas é demoníaca, vem do demônio. Então, esse tipo de sabedoria não é a sabedoria de Deus. Então, se você se vê na ira, na mágoa, na raiva, no engano, isso não é nada sábio para você, isso é algo destrutivo do diabo na sua vida. E fala o que de fato é sabedoria, olha lá. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem lá do alto é antes de tudo pura, é algo singelo, algo puro. Depois pacífica, vai pacificar os problemas de relacionamento. Amável, você vai ser amável com as pessoas, compreensiva. Você vai tentar de todo o teu coração compreender o outro, outra pessoa. Cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Fruto da justiça, o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Então o que Deus quer fazer? Deus quer fazer de você um pacificador, uma pacificadora. Então essas são evidências da sabedoria do Espírito Santo, do Espírito de sabedoria mesmo para a sua vida. Então, de qual Espírito você está dependendo? Então, tome muito cuidado, porque depender do Espírito de sabedoria de Deus, você vai se dar muito bem. Mas se você depender do Espírito do inimigo mesmo, você vai de mal a pior mesmo na vida. E também, olha, terceiro, vem o espírito de entendimento. O espírito de entendimento, ele nos capacita com inteligência, discernimento e memória. Olha, nós precisamos muito, eu preciso muito de memória, eu preciso muito de inteligência, de discernimento, todos nós precisamos. Então Deus nos dá, quando nós oramos, Deus trabalha nas nossas mentes, Deus nos capacita, traz inteligência, nos ajuda a montar estratégias e como a gente está ali acertando, tomando as decisões certas e entendendo o que é o melhor para as nossas vidas. Olha o texto de João, capítulo 14, Jesus falando: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então Deus opera essas maravilhas na nossa mente, no nosso coração, nos dando esse entendimento maravilhoso de poder fazer o melhor em nossas vidas. Quarto, o espírito de conselho. Então, ele vai iluminar você os seus próximos passos, qual a direção seguir, qual a estratégia que Deus tem, qual a melhor decisão a tomar, o melhor caminho. Então, como nós vimos no texto anterior, ele é esse conselheiro, então ele vai te dar o conselho do melhor a fazer mesmo, trazer a solução, as soluções aí para nos retirar dos embaraços, às vezes que a gente se mete, ou nos livrar de entrar aí no embaraço. Deus, então, ele vem com o seu conselho, com o seu espírito de conselho e nos dá, então, essa direção segura. Aí, em quinto, o espírito de fortaleza, força e poder, não violência nossa, não força nossa, mas a força dele. Como diz aí em Zacarias 4:6, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor, o eu sou, o Senhor dos Exércitos. A gente vai ver isso hoje à noite, como Deus, então, ele nos capacita em força, e nós não precisamos
usar da violência, forçar a barra. O Espírito de Deus opera nossas vidas, nos nossos relacionamentos, nas outras pessoas, e vai fazendo toda a diferença. Como diz Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E em sexto, a sexta haste é a haste do conhecimento, é o espírito do conhecimento. Então, 2 Pedro 3,18, ele nos ensina para, antes de tudo, nós crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele traz esse espírito de conhecimento, que não é só um conhecimento da Bíblia em si, teórico, mas nós conhecemos as verdades da palavra para tirar das nossas vidas, substituir as incertezas pelas certezas, os enganos pelas verdades de Deus, e nós estamos ali convictos, mas não só sabermos da palavra, mas através do que sabemos da palavra, das nossas convicções, conhecermos a Deus, experimentando da presença de Deus, experimentando do Espírito de Deus, que faz toda a diferença. A experiência, as nossas experiências com Deus, nos mostram o nosso Deus que é vivo. Então, que você não esteja aí só na base da teoria, seguindo um Deus morto, teólogo, só naquela... o Espírito de Deus, na vida de Deus em você, no experimentar da presença, no deleite da presença de Deus, que vai fazer a diferença mesmo de verdade. E, finalmente, o Espírito de temor do Senhor. O temor do Senhor fala de santificação. Então, o texto de 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não apaguem o Espírito, não apagueis o Espírito. Aí o verso 22 diz que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Então, o Espírito de Deus vai santificar você, vai purificar você, vai te ajudar a deixar as coisas ruins e fazer as coisas boas pelo poder dele e no amor do Espírito Santo, e vai guiar você a fazer o que for melhor aí na sua vida. Então nós vimos aí na menorá simbolizando as 7 manifestações, os 7 Espíritos de Deus, que são manifestações do Espírito Santo na minha vida e na sua. Então, diante de tudo isso, gente, a gente não tem o que temer. A gente não tem o porquê se sentir fraco, fraca, fraquinho, fraquinha, mas é só nós deixarmos o Espírito, os 7 Espíritos, tudo isso que o Espírito de Deus nos encher. Efésios 5,18 diz ali: antes enchei-vos do Espírito. Como a gente vai encher-se do Espírito? É a busca a Deus mesmo, você já sabe. Você precisa hoje buscar a Deus, amanhã buscar a Deus. Sempre nos enchermos do Espírito. E estamos sempre nos enchendo a todos os dias, buscando o Senhor em oração, se deleitando dEle em oração. Por isso nós presenteamos as famílias da igreja com pão diário, para você estar lendo mais a sua Bíblia, buscando mais a Deus em oração. E nesse tempo com Deus é que Ele vai nos encher, nos fortalecer cada vez mais, e vai manifestar o que, além dessas 7 manifestações do Espírito, nós temos também, você lembra, o fruto do Espírito. E é interessante que o fruto do Espírito, ele vai de encontro aos nossos sentimentos. Então, eu não sei como você está se sentindo. Nós vamos orar agora, mas eu não sei como é que você está se sentindo, se você está se sentindo triste. Aí o que vem o fruto do Espírito, que é a alegria. Eu não sei se você está se sentindo inseguro, atormentado, preocupado. Outra faceta do fruto do Espírito é a paz. Ou talvez você esteja cansado,
você está cansado de alguma situação, você não aguenta mais, aí vem mais do Espírito que traz mais fruto de paciência. Então vem aí alegria, vem paz, vem paciência. Ou você está aí que não consegue vencer uma área pecaminosa, que tem aí caído e não vê força para se levantar, se libertar, mas do Espírito te enchendo, vem o domínio próprio. Então mesmo que você se sinta tão fraco, vem o domínio próprio. Ou você está se sentindo rejeitada, sozinho, mas do fruto do Espírito vem amor. E o amor do nosso Pai, o abraço, o acolher do nosso Pai, ali nos traz para perto. Então, queridos, nós temos tudo que nós precisamos no Espírito de Deus, no Espírito do grande eu sou. Que você, ao olhar para uma menorá, ou mesmo que onde você estiver, entenda que toda a palavra de Deus, ela aponta para Jesus e traz em Jesus o amor de Deus e o acesso ao amor de Deus e o poder para você vivenciar tudo que há de todas as bênçãos celestiais que você tem em Jesus, no poder do Espírito Santo de Deus. Então, irmão, não perca tempo. Irmã, não perca tempo. Busque ao Senhor. Dependa do Espírito Santo do Senhor. E a sua vida será transformada. Você será liberta e fortalecida, e teu coração estará sempre pronto. Vem o que vier. Você estará no Senhor, você vai estar na bênção e vai glorificar a Deus no poder dos 7 Espíritos de Deus, para a honra e glória dele e para a sua alegria. Vamos orar e nos entregarmos ao Senhor então. Pai querido, estamos entregues ao Senhor, Pai. Nesta palavra, ó Deus abençoada, onde nós aprendemos, Senhor, o teu Espírito 7, o teu Espírito pleno, o teu Espírito poderoso, todo-poderoso e tão, ó Deus, absoluto e ao mesmo tempo tão carinhoso, tão amável, tão sensível, ó Pai, às nossas fraquezas, às nossas imperfeições, às nossas dores, aos nossos sentimentos. E Pai, venha nos atender e venha nos fortalecer e venha nos capacitar, Pai, para a gente levantar, para a gente estar forte, para a gente estar bem, e não só para isso, mas como o Senhor tem, Pai, para nós a tua missão, como vamos ver hoje à noite, Deus, fortalecidos e abençoados, ó Deus, capacitados para irmos muito além e fazermos, ó Pai, toda a diferença, Senhor, aí nas nossas vidas mesmo, na vida dos nossos queridos, na vida, Pai, de outras pessoas, Pai, então faz, Senhor. Obrigado, Pai, por esta palavra do Senhor para mim, ó Deus, e que o Senhor continue, Pai, fortalecendo a nossa fé, Senhor, a fé de cada um de nós, ó Deus, no Senhor, em quem o Senhor é de verdade. E estejamos então, Pai, hoje, amanhã, sempre, Pai, aprendendo a Te buscar e nos enchemos cada vez mais do Teu Espírito Santo. E assim, Pai, vivenciarmos a Tua honra, tudo para a Tua honra e para a Tua glória. No nome de Jesus. Amém, Senhor.